Vejam vocês que tem sido uma coisa recorrente e eu sempre estimulo que vocês prestem atenção quando uma narrativa ela é repetida a partir de jornalistas, políticos, cientistas políticos, sociólogos, intelectuais, quando uma certa narrativa ela é repetida. E o que tem sido repetido já há um tempo aqui no Brasil? Temos que caminhar para o centro, não ao centro e tal. Esse é um disfarce utilizado, né? É uma semântica, certo? Para disfarçar as reais intenções, né? Porque não há esse caminho de centro, não existe isso. Isso é uma falácia, né? Desde que os girondinos entraram em guerra com os jacobinos e os jacobinos criaram o terror na Revolução Francesa, não há centro. Isso é uma pantomima, isso é uma falácia, mas é muito conveniente em certos momentos para reagrupar as forças de esquerda. Vejam, isso é um momento muito interessante para reagrupar as forças de esquerda pedindo o centro. Aí eu vejo uma entrevista, né, de um cientista político, daquele de gabinete, que está sempre vinculado, né, à grande mídia. E é claro que ele é chamado para fazer uma live e aí ele fala: agenda ultraliberal é incompatível com o momento do Brasil. Bom, primeiro, esqueço esses clichês. Quando você ouvir algum clichê que ele já está rotulando alguma coisa, você pergunte para o cidadão: você quer dizer o quê? O que é ultraliberal? Você pode escrever o que é ultraliberal? É isso, ele quis fazer isso objetivamente. Para com esse negócio de clichê. É igual quando eu via na academia, né? Neoliberal, você não é liberal. Aí você desloca o discurso para aquele pessoal chiliquento que eles só se pegam no clichê. Neoliberal. Se você espremer, o cidadão não sabe nem explicar. Você já leu Keynes? Leu Keynes? O que você leu de Keynes? Ele é neoliberal. Não dá, né? Keynes não era neoliberal, certo? Você pode dizer que outros economistas de José tinham uma postura mais liberalizante com relação à economia. Agora, o clichê é neoliberal. Isso é palhaçada, é só para rotular, né? Bom, e aí o cara continua, né? Uma agenda ultraliberal é incompatível com o momento que vivemos. Por que momento que vivemos? Do que você está falando? Põe consistência nisso. E o cara é cientista político. Aí vem assim: a gente precisa construir um caminho do meio para sobreviver. Que é isso? A gente precisa construir um caminho do meio para sobreviver. Tem mais, hein? Para o cientista político, o Brasil vive hoje uma crise de liderança. Crise de liderança para quem? Para a esquerda? Com certeza para a esquerda vivemos uma crise de liderança, né? Que aquele que estava preso, né, conseguiu sair, né, por uma benesse do STF, né? Depois foi passar férias em Cuba. Com certeza, né? Para a esquerda temos uma crise total de liderança. Porque se não tivéssemos, veja o que eu vou dizer, se não tivéssemos uma crise de liderança, a esquerda emplacaria um candidato dela na Câmara. Não, como ela não tem liderança nenhuma, apesar do cientista político, certo? Ela tem uma crise de liderança, ela vai tentar o impeachment, ela vai tentar barrerar com tudo que ela puder via juridicamente, porque liderança política a esquerda não tem nenhuma no Brasil. Ou será que eu estou errado? Será que alguém leva a sério esses partidos de esquerda, né? Que só ganham na academia, nos intelectuais, certo? No movimento estudantil, eles fazem a cabeça de mais quem? Né?
Então, se tivessem realmente o poder que eles acham que têm, lançariam um candidato. Nem para substituição da Câmara e do Senado a esquerda tem um candidato viável, certo? Mas o cientista político diz que hoje vivemos uma crise de liderança. Tá certo, né? E aqui no final ele diz: os Estados Unidos estão conseguindo sair dessa enrascada autoritária. Enrascada autoritária, porque está deixando o governo um presidente republicano. Você vai chamar um cientista político, vai dizer que os Estados Unidos estão numa enrascada autoritária. Ô cientista político, me dê um ato do Trump que é autoritário, numa democracia como os Estados Unidos. Um ato que é autoritário. O poder do presidente americano é muito menor do que o presidencialismo brasileiro, que tem, certo, as medidas provisórias. Pergunta para o Trump se ele tem medida provisória para ele emitir. E você vai me chamar que como é que é? Eles estão conseguindo sair dessa enrascada autoritária. Isso é bravata, Que isso, O Congresso americano tem muito mais poder do que o próprio presidente americano. Ele está lá como um gestor, principalmente para as questões de Estado, mas no dia a dia ele tem muito menos poder do que um presidente americano. Quantos são as pessoas que o presidente americano consegue escolher quando ele assume e tal? São, assim, é em torno ali de, não assim, 600, 800, não passa de 1.000 pessoas. No Brasil, são assim milhares, porque vai até o diretor da estatal, não sei o quê, então são milhares. Se estima que é mais de 10.000 se você pegar na cadeia toda, né? Não que o presidente tem que escolher um por um, mas como ele escolhe as pessoas, os ministros e as pessoas, chefes de estatais que vão escolher outras pessoas. Pergunta para o Trump quantas pessoas ele podia mudar na máquina pública americana. Pergunta para ele. Mas o cientista político aqui vai dizer que é uma enrascada autoritária, né? Bom, então eu vou começar, assim, essa é só uma introdução, a dizer para vocês por que nós temos visto essa questão temos que ir para o meio, aquela meio. Porque passado a Constituição de 88 e aquele malfadado período do Collor, que por todas aquelas circunstâncias de muda Brasil, teve um interregno ali que o Collor conseguiu encaixar um discurso de mudança e foi convencido. Mas isso é um hiato, né, em toda essa história. A partir do final do Collor, PSDB, PT, eles eram farinha do mesmo saco. Se você olhar na estrutura histórica dos fundadores desses partidos, vocês verão que todos eles tinham uma matriz de esquerda. Acontece que quem foi para o lado do PSDB seguiu um lado fofo, de já prevendo o fim da União Soviética, de uma social-democracia. Vou resumir para vocês o mantra da social-democracia. O empresário, eu vou tungar você, eu vou pegar você, até que você perceba que de fato a gente virou um país socialista. Então eu sou o cara do bem, porque eu sou social-democrata. Então eu vou sugando você até que chega uma hora eu pego tudo, certo? A banca leva. Esse é social-democrata. É um cara mais cerebral, inteligente, né? Tanto é que vocês vejam quem foi para o lado, né, da fundação desse partido social-democrata. E o cara mais roots, como a gente diz, mais brutão, ele falou assim: não, eu tenho que ir na mão grande, e o cara não vai soltar o capital, então eu tenho que ir para a mão grande. E foi para o começo do Partido dos Trabalhadores, imaginado ideologicamente por acadêmicos, por clérigos, sabe, intelectuais, que eles se basearam no Partido do Labour Party na Inglaterra.
Só que aí os sindicalistas que já estavam acostumados, o meu irmão, como é que é? Eles simplesmente sequestraram o partido. Não, se vocês olharem, tem uma entrevista interessante do Chico Oliveira, saudoso Chico Oliveira, sociólogo, que ele faz uma entrevista lá no Roda Viva, e ele dá o nome aos bois, e ele fala por que ele saiu, né, do partido do Labour Party, né, porque foi sequestrado pelos sindicalistas, né, que tinham outros interesses, certo? Outros interesses do que a questão social, né? Não sei o que eu estou falando. O Chico Oliveira, o saudoso Chico Oliveira, ele põe o nome aos bois porque ele se afastou. Então, vocês entendem porque agora celebridades globais, influencers, youtubers aí estão falando, não, nós temos que ir para o meio, porque eles têm no imaginário que é possível voltar 30 anos atrás, mais ou menos, 30, 25 anos atrás, desse partnership entre a social-democracia e os esquerdóis de fato. Porque eles fingiam que havia oposição no Brasil. Por isso que era centro, por isso que não tinha antagonismo, por isso que não tinha polarização no Brasil. Vocês entendem? Agora, à medida em que foi possível criar realmente um lado conservador que foi para cima, seja dos sociais-democratas fofinhos, seja, né, daquela esquerda que foi ficando cada vez mais radical. Se vocês observarem, de 88 para cá, o surgimento de partidos da esquerda cada vez mais radicais, né? Então, é impossível ter o que esse cientista político está falando, que vai ter um candidato em 2022 de centro, que o Brasil precisa de alguém de centro. Sinto muito. Eu acho que ele tem que voltar a estudar mais, né, ciência política, principalmente do que acontece no Brasil, certo? Do imaginário, do brasileiro, aquela questão de colocar em alguém a responsabilidade por resolver os problemas nacionais, certo, o cientista político, certo? Foi assim com Getúlio Vargas, era assim numa certa medida com o Jânio Quadros, em termos locais, um Adhemar de Barros, certo? O próprio Collor, com aquele meu povo, minha gente, colocaram também as fichas num cara como ele. O Pichuleco também teve todo aquele lado, né, de meu povo e tal, não sei o quê. Então, não existe. E essa ideia do centro, essa figura do centro, não existe. O que existirá é uma disputa por um espaço político definitivamente mais à direita ou mais à esquerda.